E aí, galera, beleza, beleza, beleza? Putz, quanto tempo sem postar nada aqui no meu canal, hein? Nossa, bastante gente aí. Pô, o Balivro sumiu, cadê os conteúdos e tal? Não grava, não tem mais live, não nada. Mas não é, pessoal. Tava com muito trabalho, bastante coisa para fazer, é, muitas novidades mesmo. Graças a Deus, né? Bastante trabalho para fazer. E, infelizmente, não estava dando para postar conteúdo e alimentar o canal aqui, né? Mas quem me acompanha nas minhas plataformas aí, né, recentemente, criei um novo Instagram aí, né? Então temos uma nova rede social, voltei a postar algumas coisas no meu blog e por que não fazer a estreia, né, a reestreia no meu canal no YouTube com um conteúdo que particularmente é um conteúdo que eu tenho muita muito orgulho de estar postando aqui, de estar colocando aqui para vocês, que é o meu tradicional curso curso de desenvolvimento cross-platform, né? Fizemos aí acho que uns 2 ou 3 cursos completos de Xamarin, né? De Xamarin, acho que o primeiro curso que eu fiz, postei de Xamarin, acho que era no 4 ou no 4, depois 4.5, e não foi nem feito o treinamento do Xamarin 5, né? E aí agora veio .NET 8, veio MAUI e bastante coisa interessante a gente vai abordar aqui, tá certo, pessoal? Então, meu, é muito bom estar aqui de volta, estar aqui é simplesmente fantástico. Não, tava realmente com muita saudade e principalmente me cobrando por gerar esse conteúdo para vocês, tá? Então, assim, mas teremos grandes novidades, bastante coisa interessante a respeito desse curso. E o que é interessante é o seguinte: por que .NET MAUI from Zero to Hero, tá? Na aula 1, Aloha MAUI, Mahalo Xamarin, né? Quem, quem pôde acompanhar durante a pandemia, uns 2 anos e pouco atrás, fiz uma live junto com o pessoal falando a respeito de Maui e usei esse mesmo título, né? Então a Aloha Maui é seja bem-vindo, né? Apesar de um pouco tarde para isso, porque já o Maui já é uma realidade, né? Já é uma realidade, já tenho vários aplicativos em produção utilizando o Maui, mas como é uma reestreia, eu achei interessante colocar isso e Mahalo Xamarin, que é muito obrigado, que eu tenho muito a agradecer essa plataforma fantástica, né, que é o Xamarin. E, enfim, bora lá, vamos para o treinamento, vamos embora, vamos para esse conteúdo aqui. E por que From Hero to Zero? Vamos falar um pouco a respeito de objetivos com esse conteúdo, tá? Então, vou apresentar para vocês, né, o Maui, como eu já falei, não tem tanta coisa diferente, não tem tanta novidade, já é um treinamento que ele está vindo até um pouco tarde. Eu tenho visto o pessoal gerando conteúdo, mas tem bastante coisa esparramada pela internet, mas não um treinamento, não um, um, um curso completo assim e gratuito para vocês. Não vou cobrar nada por esse treinamento, não pretendo cobrar por treinamento. Vou retomar com o canal gerando aquele conteúdo que vocês sabem. Muito bacana, eu espero que ajuda aí a galera e totalmente gratuito, tá? Então, vou apresentar o mal e falar um pouco a respeito das possibilidades que nós temos aí, né, com o mal e o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né, mas falar também a respeito de fazer um hands-on, claro, já é tradicional. Quem já está me acompanhando aí sabe que eu gosto muito de conteúdo hands-on, tanto que é exatamente aquilo que eu estou fazendo agora. Eu estou gerando esse conteúdo para vocês assim, apertei para gravar e fui, tá? E uma coisa interessante que eu achei bacana ter colocado lá no outro treinamento, né? O último treinamento que teve,
eu peguei uma aula, acho que foi uma ou duas aulas, se não me engano, e falei especificamente de navegação, tá? Para quem me conhece sabe que eu utilizo a navegação Vanilla, né? Eu desenvolvo o meu próprio frameworkzinho de navegação, não sou muito chegado em ficar utilizando é, esses, essas, essas coisas aradas como Prism, por exemplo, né? Esses frameworks como Prism para navegação e muitos outros. Também nunca, não sou muito de utilizar o App Shell nos meus aplicativos, então por isso que eu vou fazer com zero frameworks, mas de repente, se quiserem que eu gere algum conteúdo específico quando for falar a respeito de navegação, falando exclusivamente do Shell, eu posso pensar em fazer um conteúdo dessa forma também, não tem problema nenhum. Uma coisa que o pessoal cobra um pouco, tem bastante dificuldade, né? Tem dificuldades a respeito, é com designs, tá? Com design, como que eu implemento custom controls, o que são esses custom controls, inclusive com o MAUI, isso ficou muito mais fácil de trabalhar, né? Ficou bem mais simples de trabalhar, é mais fácil você entender. Antes tinha um custom renders, tinha que exportar um render, tinha que fazer várias coisas, projeto nativo, projeto núcleo. Então vocês vão entender daqui a pouco como é que isso funciona de uma forma muito diferente e bem interessante. Tá? Vou falar de toolkits. Como eu falei, esse realmente vai ser, eu acho que esse vai ser o curso mais completo que eu já fiz. Gratuito. Eu não pretendo, pelo menos por hora, trazer convidados para falar a respeito dos temas. Vou gerar esse conteúdo totalmente por enquanto, sozinho, né? Então vou fazer todo esse conteúdo e realmente eu quero fazer um curso completo aqui. Eu quero fazer, vai ser o curso mais completo de MAUI que vocês vão encontrar na internet. Assim espero, tá? E também dar continuidade a esse canal, que eu estou trazendo um novo formato. Quem me segue lá no Instagram já pôde reparar que eu estou falando a respeito de tecnologia, negócios, falei sobre inteligência artificial, bastante coisa interessante sobre inteligência artificial. Agora eu estou falando um pouquinho a respeito de SaaS, que é Software as a Service. Aqui no YouTube eu também vou colocar esse conteúdo de negócios, mas mais aprofundado, e o conteúdo técnico que vocês já conhecem, mas dessa vez eu pretendo colocar mais profundidade nos conteúdos, principalmente aqui no YouTube. Então aproveita, já vai se inscrevendo no canal e 2024 estamos com tudo. Tá certo? Bom, então bora bora pro código, bora pro treinamento, chega de falar, já estamos, né, aquecidos aí. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. E bora, aula 1. Então, qual é a agenda de hoje? O tradicional hands-on do aplicativo de busca de CEP, né? Eu acho que essa é a coisa mais é o mais tradicional possível. Já é vintage, né? Então vamos lá. Então o que é o MAUI, tá? O que é o desenvolvimento cross-platform ou multiplataform, tá? E vocês sabem que eu gosto de contextualizar um pouco. Eu vou falar dessa parte de cross-platform, de onde nós viemos, como que era com o Xamarin, para a gente estabelecer algum paralelo, fazer um comparativo de como são as abordagens, tá bom? E depois fazer um hands-on aí, desenvolvendo um aplicativo de busca de CEP bem simples, coisa muito rápida mesmo, tá bom? Então, de onde viemos? Quando se fala de desenvolvimento multiplataforma, você tem que pensar o seguinte: a ideia a premissa do desenvolvimento multiplataforma ou cross-platform é o quê? Você desenvolver o aplicativo de uma forma nativa, compartilhando o mesmo código, mas só que em diferentes plataformas. Então é você ter um único code base ali, você tem um código único, só que esse código único você utiliza em várias plataformas, em vários formatos, compila ele para web, para Android, para iOS, para Windows,
desktop, TV e por aí vai, tá? E cross-platform, você precisa acessar recursos desses dispositivos. Então, por exemplo, você precisa fazer uma captura de QR Code, você precisa de um GPS, você precisa fazer acesso à galeria de imagens, você precisa de recursos mil que hoje os dispositivos oferecem para a gente. Então, você tem um único código com acesso aos recursos nativos das plataformas, né? As interfaces, API, câmera e tudo mais, principalmente sem perder performance. Então você tem o acesso ao recurso nativo sem perda de performance. E isso é muito interessante. Isso já é assim desde do Xamarin, dos primórdios do Xamarin, continuou o Xamarin Forms e foi evoluindo e aprimorando cada vez mais com o MAUI agora, Xamarin Forms e MAUI. E como que funciona a abordagem oficial, tá? Como que é a abordagem oficial das plataformas? Então você vai escrever o código Android, então ali bem embaixo, né? Nós temos o dispositivo, tá? Que é o aparelho, né? Aí você tem ali o Android, que se não me engano hoje está usando Kotlin, né? Está utilizando Kotlin. Temos aí o Objective-C e Swift com o iOS, né, para desenvolver aplicativos para Apple, e no Windows a gente tem aí C Sharp, .NET normal, padrão. Então o que acontece? O dispositivo, aqui no caso do Android, tem, né, a máquina virtual Java aí, né, tem a máquina virtual Java, e aí depois você vai lá e interage com dispositivos. Aí aqui tem o .NET, aqui já acesso nativo é um pouco diferente também. Mas qual é a ideia? Você tem 3 stacks de programação, cada um para cada plataforma target que você pretende ter o teu aplicativo. Então, se você quiser ter o aplicativo na loja do Android, você vai, né, no Google, você vai ter que codar ele, escrever ele em Kotlin ou C++, outra coisa aí. Tá? Se quiser para Apple, vai ter que ter o time Apple aí codando em Swift, Objective-C e por aí vai. E para Windows a mesma coisa. Então essa é a abordagem, vamos chamar aí de oficial, onde você desenvolve com o stack recomendado para a plataforma do dispositivo, o sistema operacional que você quer utilizar, que você quer publicar o teu aplicativo, tá? Bom, aí depois nós temos a parte do Xamarin, né? Do antigo Xamarin. Então a gente tinha o quê? Nós tínhamos uma abordagem tradicional, que é basicamente uma réplica da abordagem da abordagem oficial, certo? Só que é tudo C Sharp. Então você tem o quê? Com Android você vai escrever em C Sharp, com iOS em C Sharp, com Windows em C Sharp também. Mas aí você tinha aqui o Xamarin, né? Que faz aqui a interação, que disponibiliza o .NET Framework para que o seu código seja compilado, pega o C Sharp, é compilado, e o .NET Framework interage com os dispositivos e as APIs nativas. Então, esse daqui é aquela abordagem antiga do Xamarin Android, Xamarin iOS, e por aí vai. Ou como quando eu comecei com esse negócio, né, quando comecei com o Xamarin, né, que era a abordagem que era monotouch, né, monotouch e monodroid. Então teve essa aí também. Então faz bastante tempo aí que eu vou acertar aqui a câmera aqui rapidinho, ficou um pouco em cima. Então, beleza. Beleza, foi. Bom, então, o que acontece? O Xamarin vai lá e interage com você, escreve o teu código. E é interessante dessa abordagem que você podia praticamente, com poucas alterações, pegar lá os layouts que você desenvolvia no XML do projeto tradicional, Android, pegar os storyboards, Ctrl+C, Ctrl+V no projeto Xamarin funcionava. É realmente bem interessante, é bem bacana.
Aí começou a abordagem multiplataforma. Aqui ainda estou falando de Xamarin, só que agora os Xamarin Forms. Então você aumenta a camada que você tem, o teu framework, tá? E aí você passa a desenvolver apenas um bloquinho de código específico em cada uma das plataformas. Por exemplo, como que faz o acesso à câmera no Android. É diferente da forma que você faz o acesso à câmera no iOS. É diferente no Windows, né? É tudo diferente. Então, o que acontece? Esse código específico, que é de cada uma das plataformas, você tinha o código específico rodando ainda em C Sharp, só que a parte da interface você tinha um código único, que é o XAML, e aí com esse código único você passava a fazer o quê? Escrever o código de maneira que você, de uma forma que você escrevia ele uma vez, ele ia usar a marinha lá, renderizava o elemento, ele praticamente trocava o elemento, ele renderiza o elemento de acordo com cada uma das plataformas. Então isso já era interessantíssimo de ter, tá? Por quê? Porque você tinha essa facilidade de escrever um único código de tela e regras de negócio e tudo mais, e aí depois você conseguia compartilhar mais. Então, com essa abordagem aqui, com a abordagem tradicional, você conseguia compartilhar algo em torno de, sei lá, 30, 40% do código, tá? 30, 40% do código, em termos de porcentagem, tá bom? Agora, aqui você conseguia compartilhar algo em torno de 80 a 90% do código, tá? Porque realmente escrever tela é bastante denso, né? Regras de tela e tudo mais. Lá na outra abordagem, você tinha que escrever as regras da tela no Android, no iOS e no Windows. Aqui não, você escreve as regras de negócio de tela, as regras de negócio de a própria tela em si. Então, realmente você compartilha muito mais código, tá bom? Bom, então para onde nós estamos indo. Então, já que entendemos de onde viemos, né? Entendemos de onde viemos, para onde nós vamos. Como funciona o .NET MAUI, né? Então, o que acontece? Você escreve o teu código, né? O aplicativo do teu código, e ao invés de fazer renderização, por exemplo, tá? O .NET MAUI, o que ele faz? Ele vai lá, ele compila o código no .NET for Android. Ele vai lá, ele compila em .NET for iOS, .NET for Mac e em UI 3. Então você não precisa, ele faz essa compilação do .NET, aí ele tem uma code base, uma parte comum de todos os códigos, né? E depois o que ele faz? No Android, iOS e macOS, ele vai rodar em cima do stack do Mono, na runtime do Mono. E no caso do Windows, ele vai rodar no .NET Core CLR. Então, o que acontece? Você não precisa mais ter toda aquela questão de render, de renderização, plataforma específica, serviços que você tem que pôr no projeto, colocar no outro. Enfim, você escreve um código e ele já é compilado diretamente em uma linguagem nativa que vai rodar direto na Mono Runtime, no caso do Android, iOS e macOS, e no .NET Core CLR no Windows. Mas qual é a grande vantagem disso? O código, quando você tinha o código Xamarin, né, quando você tinha o código Xamarin Forms, ele fazia, na hora de fazer a renderização, ele tinha toda essa parte de fazer essa troca do elemento, por exemplo. Pode ser ali perdia um pouquinho de performance. Você tinha que, com o Xamarin Forms, você tinha um framework todo para fazer todo esse tipo de tradução. Não é exatamente isso, tá?
Não é exatamente isso em termos de arquitetura. Só estou tentando ilustrar e citar para vocês e dar para vocês um pouco de contexto, tá? Porque o Xamarin Forms ele gerava código nativo, o Xamarin Android, mesma coisa, o Xamarin Android, iOS sempre gerou código nativo. Porém, agora esse código nativo ele é mais limpo. Uma outra coisa interessante também é que o .NET MAUI ele permitiu, né, com a compra da Xamarin e tudo mais, e o resto, né, que tudo rodasse dentro de um mesmo codebase. Então, por exemplo, esses dias em um grupo saiu um assunto, saiu um bate-papo a respeito justamente de questões como essa. Agora o .NET MAUI ele é totalmente open source, né? Tudo open source, tá lá no GitHub. Se você quiser, você pode escrever código, ou então se você quiser, você pode fazer o teu próprio .NET MAUI, por que não, tá? O que acontece? No Xamarin, ele ainda utilizava algumas coisas proprietárias da época do .NET Framework, como, por exemplo, uma interface que eu citei lá, que era o command do WPF, do Silverlight ou do WP. O iCommand, né, que é a interface base do iCommand, por exemplo, ela estava dentro do open source e poderia utilizar, o Xamarin pôde usar. Mas por que o Xamarin tinha um Xamarin Forms Command dele? Porque ele não podia usar o código-fonte do command do WPF, do WP, do Silverlight. Por quê? Porque ele não era open source. Não era open source. Então, você tinha dois objetos, duas classes que faziam a mesma coisa. Agora não, todo o codebase foi unificado. Então tudo foi reestruturado e agora você tem um compartilhamento do próprio framework muito maior. Então isso você economiza muito espaço, né? O compilador também não precisa ficar, vamos dizer assim, copiando duas coisas, né? Então é a mesma coisa, o exemplo que eu sempre cito, né? Que eu sempre cito quando vamos falar a respeito de frameworks de navegação. Você não coloca câmara de ar em pneu radial, não precisa, né? Não precisa fazer isso. Então o que acontece? Dessa forma, compartilhando muito mais do Codebase, a gente tem uma economia de recursos e também fica mais fácil de dar manutenção, corrigir bugs e muito mais. Então o .NET MAUI, você tem o teu código lá em cima, lá no topo da interatividade com o usuário, tá? Você tem o .NET MAUI trabalhando ali de uma forma única e aí de acordo com a plataforma específica que você quer fazer o release, quer gerar o release, ele pega o .NET for Android, né? Pega o .NET for Android, faz a tradução do .NET BCL, que é o code base, né? Que é a linguagem base de tudo, interage com o Mono Runtime, iOS e no caso do release Android, iOS, macOS e .NET Core CLR no caso de Windows, tá certo? Bom, até agora eu falei, dei um overview, não mostrei muito a respeito de MAUI, e diagramas e tudo mais. Tem algumas coisas mais para mostrar quando for falar a respeito de MVVM, algumas coisas assim, até porque senão fica um assunto muito denso logo para a primeira aula, beleza? Bom, então tudo tranquilo até aqui. Antes da gente seguir, gostaria muito que você curtisse, comentasse, compartilhasse. Uma curtida, qualquer tipo de comentário, e o compartilhamento é importante porque outras pessoas podem estar procurando esse tipo de conteúdo, tá? Comentário é importante. Houve mudanças aí no algoritmo do YouTube. Então, se você fica aqui nos vídeos, os meus vídeos são longos, de 1, 2 horas às vezes, e não tem nenhum tipo de interação com o vídeo, o que acontece? O YouTube acaba entendendo que o vídeo não tem relevância. Então, por favor, se você puder colocar um comentário, coloca as tuas dúvidas a respeito da arquitetura do MAUI, a respeito da arquitetura do Xamarin, faça sua pergunta que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E um likezinho, galera.
não custa nada. Agora, de repente, se você quiser dar algum outro tipo de ajuda, por favor, me manda aí um café, tá? Através da chave pixcafé@balivo.com.br, beleza? Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. Quais são as principais mudanças, né, entre o Xamarin, Forms e o MAUI, tá? Ai, ai. Bom, principais mudanças. O que que houve, o que que aconteceu assim que foi breaking changes mesmo, tá? Vou destacar aqui duas mudanças. Para mim, foram tudo. E as outras coisas, não adianta ficar falando muito de modificações. Ao longo do treinamento, conforme for codando, eu vou explicando para vocês. Vou explicando para vocês o que está diferente. Até porque o MAUI ele está muito igual ao Xamarin Forms 5, tá, galera? 5, 4.5. Não mudou muito. Ele só foi evoluindo e corrigindo o bug, aumentando e melhorando performance, tá? Mas a grande mudança foi essa, o Single Project. O Single Project realmente foi uma modificação que, meu, era um saco. A verdade era que é um saco você ter um projeto core, e aí esse projeto core, toda vez que você precisava fazer um serviço, exportar custom renders, tinha que ir lá no Android, ver se estava lá o arquivo, imagens, você tinha que pegar, copiar a imagem, gerar a imagem para o iOS, era um inferno, né? Era um inferno, tinha que copiar, fazer os vários tamanhos, enfim, era realmente complicado. Então você otimizou o trabalho cross-platform, né? Dessa forma, você otimizou o trabalho cross-platform com o single project. Então hoje você consegue colocar ali, você tem a pasta de resources, tá? Então você tem as fontes, você tem todas as suas imagens, você tem os app icons da vida, você tem tudo ali dentro daquela pasta resources ali, tá? E também você tem o código de plataformas específicas. Essa imagem aqui, eu acho que eu peguei de lá daquela minha palestra, isso aqui era com .NET 6, tá? Isso aqui era .NET 6, tinha esses íconezinhos aí, o Android, iOS. Então você consegue gerar o código multiplataforma, né? Da plataforma específica dentro de um único projeto. Isso mudou demais. Para mim, nossa, uma das maiores mudanças. Me ajudou bastante, mas também acelerou a questão de você não precisar ficar dando copy-paste, aquele monte de imagem, que era ficar gerando um monte de imagem. Ele já faz tudo de uma forma mais automatizada e já gera tudo para você. Suporte SVG também é muito bom e hoje as plataformas elas já estão bem friendly aí com SVG, tá? Com SVG, isso é muito legal, muito bacana. Então você não precisa se preocupar em ficar gerando aquele monte de imagem para várias resoluções. Você coloca a tua imagem lá, o SVG, ícones, né, principalmente, e aí ele vai renderizando de acordo com o tamanho, com a adaptabilidade e o tamanho da tela do dispositivo. Então isso é sensacional também. Isso, sem sombra de dúvida, foi algo que fez chorar e ajudou bastante, tá? E o Platform Code. Então, hoje você tem acesso direto às APIs específicas no projeto principal, até porque não tem mais essa questão de projetos plataforma. Então, você tem um projeto só e você já tem o acesso às plataformas específicas ali, direto naquele código. Então, ficou realmente muito bacana isso daí. Bem no final, vamos chamar assim, lá com o Xamarin 4.4, 4.5, acho que até no 3 já teve também alguma coisa, tinha alguns acessos de plataforma específica que você podia colocar lá direto no seu XAML também. No caso daquele. No caso do iOS, dá para citar a barra translúcida, né? A barra translúcida, aquela title view com slide, enfim, algumas outras, esses são alguns exemplos, né, de coisas que você, no caso do Android, que é colocar o tab bar
o tab bar no bottom, né, ali no rodapé do dispositivo, porque o padrão do Android tab bar ela era no topo, então você conseguia, usando plataforma específica, fazer alguns ajustes disso direto no XAML, tá? Mas, o que acontece? Agora você tem o Platform Code, que tem algumas formas de você utilizar. A primeira forma é a compilação condicional. Então você marca o teu código com as diretivas de compilação. Então quando for Android, ele vai pegar e vai rodar esse bloco de código aqui. Quando for o iOS, você vai rodar esse bloco de código aqui. E se não for nenhuma das anteriores, ele vai rodar esse bloco de código aqui. Fica bem simples de você entender, tá? Fica bem simples de entender e você consegue ter acesso direto ao código nativo de cada uma das plataformas que você está trabalhando. Isso é muito utilizado na parte dos handlers, que eu vou mostrar para vocês, tipo fazer aquele borderless handler, né? Que é aquele um custom, lá, força do hábito, né? Um custom render, não, é remover a borda. Então os elementos ficaram mais fáceis de você trabalhar e manipular e customizar também, utilizando compilação condicional é um recurso que eu uso bastante, tá? Eu utilizo bastante esse recurso aí. Partial Class, então você consegue hoje fazer, porque lá no MAUI vocês vão ver que tem cada plataforma, ela está separada numa pastinha aqui, né? Então tem Android, né? Plataforma Android, então código, então a parte específica do Android está nessa pasta. Então você vai ter a Main Activity, Main Application, os o Android Manifest vai estar aí, outros XML que você pode colocar de recursos, string, por aí vai. Então tá tudo aqui dentro do Android. Aqui dentro do iOS tem o Main Application ali, tem a parte tem o arquivo plist, o info plist, o entitlement tem ali também, o Mac Catalyst, Tizen, Windows. Então, cada pasta dessa representa uma plataforma que o teu código que é o target do teu código aí. Então, o que acontece? Você consegue, por exemplo, fazer uma Device Orientation Service aqui, né? O exemplo que ele próprio cita lá no manual, lá na documentação oficial do Xamarin, tá? Desculpa, do MAUI, e aí você consegue escrever uma partial class, device orientation service, e colocar o código específico dentro de cada uma dessas classes. Então, essa é uma abordagem interessante também. Então, você consegue escrever métodos específicos só para uma ou outra plataforma. E uma coisa interessante é que, de repente, nessa abordagem, você tem lá uma classe mãe, né? Que tem todos os métodos e implementações. Então você tem lá uma partial class principal, Device Orientation Service, e depois você tem os partial methods implementados de forma específica em cada uma das plataformas. Também funciona legal, é bem interessante, deixa o código bem organizado. Eu já gosto de usar essa plataforma, essa forma aqui de compartilhamento. Opa, um spoiler ali. Então você tem, né, serviços, Device Orientation Service, então você tem ponto Android, ponto iOS, ponto alguma coisa. Então esse é o multitargeting, essa estratégia de multitargeting. Você pode configurar o multitargeting de duas plataformas não, de duas formas diferentes. Você pode usar o próprio nome do arquivo. Eu particularmente gosto dessa abordagem, tá, de multitargeting, de colocar o próprio nome do arquivo com a plataforma que esse código vai rodar. O compilador entende isso aí e se está compilando para o Android, ele vai pegar aquele arquivo de cima. Se está compilando para o iOS, ele vai pegar o de baixo. E também entende a divisão por pastas, tá? Eu não gosto muito dessa abordagem, fica muita pastinha, é meio complicado, né? Então, enfim, eu sou meio avesso à pasta, então mas dá para você fazer o multitargeting dessa forma aí. E isso, claro, só fez a gente comemorar aí, porque realmente foram grandes modificações, né?
Foram grandes modificações, foi bem interessante e facilitou bastante aí o nosso trabalho, beleza? Bom, e de novo, não se esqueça, curta, comenta e compartilha, vai estar ajudando bastante, vai estar ajudando bastante o engajamento desse vídeo e pode estar ajudando outras pessoas aí, tá certo? Bom, então chega de conversa, vamos aí pro nosso digníssimo hands-on, tá? Vamos aí pro nosso hands-on. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui no PowerPoint. Vamos aí para o nosso hands-on, assim, pelo menos o PowerPoint vai estar pronto para ir pro ar para vocês na hora que eu compartilhar esse nosso carinha aí, tá certo? Bom, então vamos lá. Tela do Visual Studio aqui. Vamos criar um novo projeto aí. Aqui tá fácil, tá? Então, .NET MAUI tá aqui. Tem vários treinamentos, vários vídeos explicando como que instala. A instalação é muito simples, tá? Só ir lá, baixar, o Word é muito sossegado. Então, da próxima vez que eu precisar formatar o computador, eu vou fazer o tradicional vídeo de instalação das ferramentas de trabalho, tá? Mas, basicamente, .NET MAUI App, vamos selecionar esse cara aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou jogar aqui na minha área de trabalho mesmo, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui, temp. Aí depois, pessoal, fiquem tranquilos que eu vou pegar e vou gerar esse link do GitHub, vai estar aí na descrição do vídeo, em algum lugar aí. Ou na descrição, primeiro comentário fixado, vai estar por aí. Então vou colocar aqui esse C2 pontos, temp code, e aí eu vou colocar busca CEP. Vamos fazer esse aplicativo de busca CEP. Beleza? Então, o .NET 8 ele já vai gerar aí, tá? Uma coisa bacana, pessoal, é o seguinte, pessoal aí que me conhece sabe que eu não utilizo muito SR ScreenPy. Eu não uso emulador, tá? Apesar de rodar bem, o emulador rodar bem na minha máquina, mas eu não quero arriscar aqui de rodar o emulador junto com o OBS e outros recursos que eu estou usando para fazer a gravação. Então eu uso o ScreenPy e uso um dispositivo conectado aqui, tá? Então, beleza. Então tá aqui, tem um celular aqui aqui na bancada aqui. Então eu uso esse cara para programar. Então, primeira coisa, vamos fazer um overview aqui, né? Vou expandir todas essas pastas aqui. Vamos lá. As mais interessantes aqui. Já vou jogar a MAUI Program aqui na cara do gol aqui. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, aqui nós temos um single project, graças a Deus, né? Temos um single project aqui e é aqui que a gente controla tudo, né? Então pode ver que, como eu falei, nós temos Android, né? Nós temos Android, plataforma Android Allow, Android Manifest, que é o aplicativo, que é o arquivo onde tem a parte de permissões, a parte de toda aquela parte que a gente usa para fazer configurar o package name e por aí vai. Então você pode fazer essa configuração por aqui. Apesar de que o próprio MAUI tem no CS Proj agora ele centralizou tudo. Eu inclusive recomendo você mexer pouco no Android Manifest, tá? Vai mexer pouco no Android Manifest, vai mexer mais no arquivo CS Proj,
Tá? O package name vai definir lá e outras coisas definir por lá. Mas se quiser, dá para fazer por aqui também. Aí aqui nós temos a main activity, que é a activity principal, né? Como o próprio nome já diz, que é a que abre inicialmente. E temos aí a main application também. Aí aqui nós temos o app delegate, o info plist, aí já temos o program CS aqui, e arquivos equivalentes em cada uma das plataformas aqui. Então, essa parte específica aqui, tá? Então, nós temos aqui alguns resources, tem a parte de colors aqui, né? Então, primary dark, primary dark, color accent, né? Você pode vir configurar aí, é bem tranquilo também. Mesma coisa, não mudou nada, nada diferente, tá? Então, tudo continua como era antes, tá? Exceto que agora nós temos tudo isso dentro de um projeto único. Então aqui nós temos o App Icon, pode ver que ele já está utilizando direto os próprios arquivos SVG. Nós temos arquivos de fontes aqui também, tá? Nós temos arquivos de fontes, nós temos as imagens, tá? O raw files aqui, depois a gente vai utilizar isso daqui. Caso você quiser para um banco de dados, você pode pôr aí, começar o um banco de dados semente, né? Banco de dados inicial, a Splash, né? Em SVG, que é aquele ícone do .NET. Estilos, então você pode definir estilos aqui, né? Tem cores, tá? Tem cores. E aqui ele já também está dando a recomendação de que no caso do Android é interessante que você observe a parte de colors lá também, porque tem algumas cores que você acaba definindo por lá, tá? Porque ele pega por lá e não por aqui. Então aqui os estilos, né? Pode ver que nós temos acesso aos estilos do próprio MAUI. Então eu consigo modificar qualquer aspecto, qualquer coisa através do próprio estilo do MAUI aqui. Isso é bem interessante. Antes dos estilos do MAUI você não tinha do Xamarin você não tinha tanto controle, era aquilo ali acabou. Então hoje você tem todo o controle de todos os aspectos do teu código. Isso é bem legal, é bem interessante, né? Do estilo nativo, no estilo inicial. Inclusive você consegue criar visuais, né? Então você tem lá o Visual Material, mas você consegue criar o Visual Xpirito. Então você põe lá e cria o visual e aí você passa a ter acesso pela Property Visual. Né? Então é bem legal, bem customizável aí. Opa, acabei fechando. Aí nós temos aqui o App Shell, nós temos a main page. Aí aqui a parte de fontes. Então o que acontece, né? Então o que acontece aqui? Para que você utilize as fontes, você tem que dar o add fontes aqui. Então, esse é o nome do arquivo da fonte, e aí é o alias que você vai. É o alias da fonte que você vai usar esse alias aqui para referenciar a fonte lá no teu código, tá? Então, a hora que então ele vai entender que é esse aqui o arquivo que você quer, esse arquivo vai ter esse nome, tá? Então, isso é bem legal aí também. Tá, ficou bem fácil de fazer isso. Aí aqui, se tiver debug, a gente já tem uma diretivazinha de compilação aqui. Se for debug, ele vai adicionar o debug, né? O part breakpoint e tudo mais. Adiciona o logger, né? Que é o logger do debug aí. E outras coisas interessantes aí. Então, builder build, e aí a gente tem aqui a classe app. Classe app simplesmente não modificou, não teve nada de mudança significativa, tá? E aqui ele vai com o app shell, mas a main page eu não vou colocar, eu vou chamar direto a main page. Então, main page aqui, então a gente tem, né, o botzinho do .NET, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar aqui direto a main page e vou dar play no meu device aqui. Então eu já vou, enquanto isso aqui do lado, eu vou pegar o, o ViaCep, né? Que é o que a gente utiliza sempre, né? Ué, não foi? Tá lá, começou bem, né?
Uma coisa interessante, pessoal, enquanto ele está decidindo aí o que ele quer da vida, o primeiro build é sempre um pouquinho mais lentinho. Olha lá o que eu falei para vocês, tá? Então agora nós temos dependências. Então tem o .NET 8 para Android, .NET 8 iOS, .NET 8 Mac Catalyst e .NET 8 Windows. Uma coisa interessante aqui, galera, é o seguinte. Deixa eu ver. Vamos fazer. Ah, ele tá buildando ainda. Ah, tá buildando ainda. Bom, então vamos largar aí. Esperar um pouco. E aqui nós temos as referências, né, aos packages, né, e coisas do framework, tá? Então pode ver que é bem é interessante que é o próprio .NET mesmo está rodando no coisa. Também era no coisa. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: o o MAUI ele é todo distribuído em Nugget Packages, tá? Então a atualização do MAUI é também muito mais fácil de você fazer a atualização dos pacotes do próprio MAUI. Então é bem legal isso daí, tá? Vamos lá. Ó, tá dando até para ver o OBS aqui, tá dando uma travada, tá com um delayzinho. O negócio tá fervendo aqui. Vamos dar uma olhada aqui no App Shell. Então, a Shell Content aqui não tem nada, né? Ele não tem flyout, né? Que é o master detail ali. E aí tem aqui o acesso à main page direto, mas a gente está fazendo main page aqui. Então vamos lá. Enquanto isso, eu peguei aqui do lado o ViaCep, tá? Então já vamos dar uma olhada nele aqui. Aí as merdas das propagandas de coisa, então ótimo. Beleza, tá rodando, tá rodando, tá rodando. A aula 1 é bem curtinha, é bem tranquilo, tá? Vamos devagar, pegar ritmo. Devagar, vamos devagar aí para pegar ritmo. Faz tempinho aí que não posto conteúdo também. Enquanto isso, vamos tomando uma água. Realmente pesa o OBS, todos os recursos que eu tô aqui aberto, bem, dá uma pesada boa. Ai, ai. Opa, finalmente. Então, a carinha lá tradicional, né? A carinha tradicional do nosso querido, bom e velho amigo .NET MAUI. Então é isso. Então temos aqui o nosso digníssimo código, né? Ele não encaixou aqui. Então vamos encaixar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, beleza. Deixar salvo aqui esse set. Então tem aqui. Então vamos para o código, né? Então primeira coisa que nós vamos fazer, vamos deixar assim mesmo, tá? Vamos manter esse button aí. Uma coisa que vocês já estão vendo ali é o Hot Reload, né? Então tá funcionando, graças a Deus, perfeitamente, tá? Então, não vamos fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse código do jeito mais tradicional possível, tá? Porque aula que vem
MVVM, eu vou falar a respeito de MVVM, então aí depois a gente, aí é outra história, tá? Então, vamos lá, TXT CEP, tá? TXT CEP. Aí aqui, o counter button deixa aí, então vamos lá. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos apresentar isso daqui em labels, né? Então, em uma label, eu vou colocar name dessa label aqui vai ser logradouro, né? Não, label. Essa daqui é sem nome. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar label text, logradouro, dois pontos. Aí vamos colocar um font attributes bold nela aí, tá? O pessoal vai me xingar, mas vamos fazer um layoutzinho aqui, né? Então vamos lá. Mas eu não estou utilizando nenhuma técnica avançada, tá? De desenvolvimento aí. Eu só quero realmente LBL logradouro, tá? E o text desse cara aqui. O text desse cara aqui, vamos pôr um tracinho, porque não tem nada ali. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um spacing de, tá quanto? 25 ali. Então, beleza, ó, já começou a ficar bacana ali. Tá? Ou então, a gente pode fazer o seguinte aqui, acho que vai até ficar melhor. Vamos colocar aqui, horizontal options. Vamos ver se o end index expand já vai fazer o que a gente quer. Não, vamos colocar end. Pode ser que ele não está compilando tanto isso aqui. Horizontal options. Vou mexer aí. Uso pouco o horizontal stack layout, então vou ajeitar aqui. Beleza, vou colocar aqui um spacing de 25, só para dar um espacinho ali e vamos embora. Não vou ficar também floreando muito. Então, logradouro, aí a gente vai colocar o bairro. Então, o que ele retorna lá no ViaCep, né? Então, logradouro. Esse complemento aí não vou colocar. Bairro, localidade, que é a cidade, né? Bairro. Localidade. Bairro, localidade. O F. E vamos pôr o TDD. Aí aqui eu vou pegar um vertical layout aqui. Por causa do seguinte, ele tava com muito espaço. 25 na altura ali, tava muito espaço. Então vamos colocar aqui spacing de 15. Vamos ver como é que fica. Aí, fechou. Poderia utilizar um flex layout aí, colocar para ele distribuir, mas enfim. Logradouro. Quero ver se eu gravo a segunda aula ainda hoje. Mas pelo horário.
meia-noite 12. Meio difícil. Então, localidade. Mas a segunda aula vai sair logo, tá? Então, a UF e o DDD. Então a ideia é que eu pegue o conteúdo que está aqui no CEP. Já vamos colocar um keyboard numérico aí, tá? Vamos colocar um max length 8 caracteres, né? Sem o traço, CEP sem o traço. E vamos lá. Então, semantic hints, count the number, semantic. Vamos colocar, vamos tirar esse cara aqui, não vamos precisar. Horizontal options, fill, clique me, não. Vamos colocar buscar, vamos salvar. Esse counter clicked aqui, o que nós vamos fazer? Então, o que eu estou fazendo? Estou escrevendo o código, a lógica que vai buscar o CEP. Eu estou escrevendo ele direto no code behind do arquivo aí, tá? Da classe page aí, da tela. Estou escrevendo direto esse código aí. Então, o que nós vamos fazer? HTTP client, né? Vamos dar o new HTTP client. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um get get from JSON assim, que aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Você pode criar um record, né, para representar a... Não vou ficar abordando muito, eu vou C# aqui, vou criar uma via CEP DTO da vida aqui, né? Vou copiar esse cara aqui, copiar, editar, paste as JSON classes, beleza, então fechou. Então aqui vamos fazer o seguinte, if string ponto is null or white space txt cep.text, tá? Vamos dialog, acho que é nesse ponto, acho que é alert, é display, aqui, display alert, tá? Título, ups, mensagem, você precisa informar o CEP. Detalhe, galera, que eu tô escrevendo esse código aqui, pode ver que tá rodando um rolê ali, né? Então aqui via CEP DTO, tá? Aí aqui, qual que é? Primeira coisa, request URI. Então vamos lá. Via CEP, a URL é essa aqui. Tá? Aí aqui vai o nosso digníssimo txt cep.text. Tá? Então, beleza. Então, var via cep result é igual a await esse cara aqui. Então, assim que void esse cara aqui. Beleza? Então, vamos só dar uma quebrada aqui para poder aparecer no mesmo resultado aqui.
Então vamos ver o que se tornou esse cara aqui. É um via CEP DTO. Então if via CEP is null. Await aqui, que o display alert é assíncrono. Aí vamos ver quando dá erro, como é que ele retorna. Simplesmente não converte, pronto. Então vamos lá. Ups, algo de errado não deu certo ao consultar o CEP. Não estou escrevendo o código mais lindo, maravilhoso do mundo, mas bom, caso contrário, aí nós temos os nossos digníssimos amigos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. A gente remove aqui uns comentários. Então, para quem não sabe como que faz essa maracutaia aí de trazer a linha toda para cima e para baixo, é o Alt. Se você quiser para cima, é seta para cima, o Alt, você segura o Alt e vai movimentando aí, tá? Parece que eu estou fazendo de um jeito complicadíssimo isso aqui, mas vocês vão ver que vai dar tudo certo no final. Então aí aqui é o Shift Alt que eu estou fazendo, né? Então aqui ponto text, ponto text, ponto text, ponto text, ponto text. Beleza, aí agora fica fácil. Então a gente acerta aqui, vamos acertar aqui, aí via CEP result, aí aqui é igual, via CEP result, ponto, logradouro. Removemos os comentários. Ah, já tinha um igual ali, então vamos tirar esse. Não vi. Então aqui, logradouro, aqui fica o bairro, aqui a localidade, aqui a UF e aqui o digníssimo DDD. Aí quando ele fizer, enquanto ele estiver fazendo a pesquisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou pôr um carregando aqui. Beleza, ótimo. Então aqui fechou, né? Então eu vou salvar, aplicar ali no foguinho. Aqui, como teve alteração code behind, ele vai pedir para fazer o rebuild, né? Ele vai pedir para fazer o rebuild, não tem o que fazer, tá? E aí, vamos ver o aplicativo rodando. Se tudo der certo e nada der errado, nós teremos o nosso aplicativozinho rodando bacaninha aí. Bem rapidinho, aplicativo de busquinha de CEP.
Então, apertei buscar, você precisa informar o CEP, tá? Então, 17, o CEP, casa não, né? Vamos usar o CEP aqui de exemplo aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui, 010010000. 01001001000. Então já tem o max length lá, tecladinho numérico, carregando. Invalid request aí provided. Ah, tá. Preciso do endereço absoluto. Tá, não tem problema. Então, vamos fechar aqui e vamos acertar essa request URI aqui. https dois pontos barra barra. Vamos ver se é isso. Se não for, a gente usa do outro jeito. Acontece, galera. Acontece. Bug tá aí. Tem que agradecer os bugs. Porque se não tivesse bug, não ia ter nada a fazer. Então vamos lá. 01001. Opa, tô escrevendo onde aqui? Ah lá, tô escrevendo ali. 01001 000. Buscar. Carregando. Ah lá. Praça da Sé. Praça da Sé, bairro da Sé, São Paulo. SP DDD 11. Tá? Vamos pegar aqui um outro CEP aqui. Vamos pegar 17.000, 17.320.000. Vamos ver. Uia! Ah, trocou o CEP de Mineiros do Tietê. Grande Mineiros do Tietê. 17.213.580. Tá lá. Então pode ver que não é fake aqui. E o legal é que você pode debugar, né? Então tem aqui aplicativozinho, busca CEP, olha lá, você precisa informar o CEP, beleza? Então tá aqui. Então só para dar uma incrementada, não deixar assim desse jeito, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar, vamos dar um tapa nesse app aqui. Vamos já começar a utilizar um try catch aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos recuperar esse erro aqui. Aí a gente já vem ex.message, vamos dar uma incrementada aqui, né? Então aqui throw new invalid operation exception. Aí vamos definir uma message aqui. Você precisa informar o CEP. Beleza. Se não, ele vai seguir o código via CEP, vai fazer a pesquisa. Aí aqui outro throw new aí. Se não, recuperou. Ótimo. Então, beleza. Uma outra coisa também, que esse cara aqui, né, o new via CEP. Aí dá para fazer isso daqui, né? Dá para fazer desse jeito aqui, né? Dá para dar uma evoluída assim. Então, beleza, bacana. Certo? Então, dá para dar uma brincada aí dessa forma. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o canto. Esse código vai rodar o mesmo efeito, tá? Então
Então, realmente escrevi uma aplicação muito simples, tá? Muito simples, sem zero arquitetura, zero tudo, né? Sem nada aí, só para mostrar como é que é. Então, o que acontece? Aqui não tem nenhuma novidade, o botão lá, ele vira o botão aqui, o entre, ele vai virar o elemento entre ali e por aí vai. Então, vamos pôr aqui tudo zero, opa, aqui tudo zero, né? Buscar, olha lá, carregando. Eu acho que o zero ele dá o status ok lá, se eu não me engano. Não vem nada. Ou então ele não renderizou. Tem um content do ViaCep que é o 000. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Deixa eu trocar. Botar aqui um 0. E o 0. Ah, olha lá, ó, tem um erro ali, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos acrescentar public, public do erro. Então ele sempre tem um retorno, né? Então if ViaCep result ponto erro, vamos estourar essa exception aqui. Vamos lá, vamos ver. Tem que edit code, dar um rebuildzinho aqui, mas agora é rapidinho. Então, vamos lá. Então, assembly reference 2, deixa eu ver se não adicionou nenhum NuGet package aqui. Não, então, ótimo. Então vamos lá. Então ele carregou o aplicativo aí. Que agora a gente adicionou o de erro, né? Então vamos lá. Tudo zero. Buscar. Então, algo de errado não deu certo. A gente podia tirar o carregando. Mas, enfim, vamos deixar aí. 17, 213, 580. Pronto. E 01001000. Ótimo, beleza. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para a aula de hoje. Seu código muito simples. Pode ver que eu estou colocando lógica de negócio junto com o code behind da página, com evento e tudo mais. Mas quem já está acostumado com Xamarin sabe que essa não é uma abordagem que é muito utilizada, né? É mais o MVP, isso, MVP ou MVVM, tem a questão dos bindings e tudo mais, então é isso, tá? Então, basicamente, para essa aula aí, é isso. Então, retomando aqui nosso raciocínio, muito obrigado para você que esteve, que me acompanhou aqui nessa aula até agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado dessa retomada. A aula 2 não vai demorar para sair, tá? Eu acredito que sai amanhã mesmo, né? Sai amanhã mesmo, amanhã hoje, né? Já é mais de meia-noite, estou gravando aqui. Tem aí o endereço das minhas redes sociais, então curte,
curte esse vídeo, comente, nem que for um ponto, qualquer coisa, comente aí, um emoji de cocô. Ótimo, não tem problema. Comenta, gera algum engajamento. Assim você vai ajudar que esse conteúdo chegue aí para mais pessoas, tá certo? Então, deixe os comentários, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e bora lá. Não se esqueça que no Git, que eu vou colocar aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo o link GitHub para esse treinamento, tá? Com esse código aí do aplicativo de busca de CEP. Já vou fazer isso agora, beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima conexão. Valeu!